Que ele tem que assumir algumas responsabilidades mesmo. Tinha o Gomes no campo, se não fosse ele seria o Gustavo Gomes, né? Foi um dos poucos titulares que jogou, mas o pênalti foi em cima dele. Para mim, o jogador do Atlético, Zé Ivaldo, deveria ter sido expulso no lance. Aí eu acho que o Palmeiras... Acho que não há nenhuma dúvida. Foi agressão. Sim, foi. Ele demeteu o cotovelo ali na cabeça do Endrick. Para mim era lance para expulsão. Isso o Palmeiras pode reclamar, sim, da arbitragem. Seria uma expulsão logo no início do jogo. Para mim era lance para vermelho, deu só amarelo o Jean-Pierre Gonçalves pro Zé Ivaldo. A cobrança foi muito ruim, né? A cobrança do Endrick foi péssima, né? Mas ele vai ter que assumir esse tipo de responsabilidade. Jogador grande, e imagina-se que o Endrick será um jogador grande, ele cobra pênalti, então ele tinha que assumir. Depois ele fez um gol, depois ele fez um gol de cabeça numa jogada do Breno Lopes, ele fez o primeiro gol do Palmeiras. O Endrick fez boa partida, eu gostei, os dois meninos, né, acabaram marcando, um de um lado e um do outro, o Endrick do Palmeiras e o Vitor Roque fez o gol de empate do Atlético, mas ele tem que bater pênalti, assumir mesmo, mas bateu muito mal, foi uma péssima cobrança. Agora, vamos lá, vamos lembrar um retrospecto, Piperno e Nilson, desse Palmeiras, porque o empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, principalmente com o time reserva, é normal. Sim, é normal. Agora, 1 ponto nos últimos 9 disputados. Isso não bate. O Palmeiras perdeu 2 jogos consecutivos e agora perdeu aí pro Bahia, num jogo atípico, levou um gol ali no minuto final, perdeu pro Botafogo, quando disputava a liderança com o Botafogo. Em casa. E agora empata com o Atlético Paranaense. Um detalhe, Botafogo, Flamengo e Grêmio, os 3 times que estão na frente do Palmeiras foram lá em Salvador e ganharam do Bahia. Foi um jogo que o Palmeiras perdeu. E eu acho os outros fizeram os 3 pontos, ele não fez. E eu acho que não ganha sábado do Flamengo. Acho que não ganha o jogo do Flamengo sábado. Com a bola que tá jogando e o Flamengo voltou a jogar bem, não é que tá jogando super bem. Nada de super bem também, hein? Não fique com muito entusiasmo você não, hein? O quê? Tá jogando bem. O Flamengo jogou mal ontem? Bem. Para também. Super bem, não. Não, ontem jogou bem. Não é super bem. O Flamengo jogou bem ontem. Jogou pro gasto. Ganhou do Fortaleza jogando pro gasto. Então, pelo que eu tô vendo do Flamengo... Aí que eu falo, quando alguém perde pro Fortaleza, Fortaleza ganha, o Fortaleza é um time bem regular, Fortaleza é um time que é um exemplo de organização. Aí o Flamengo ganha bem do Fortaleza por 2-0. Mas pra que eu vou ficar enchendo sua bola do Flamengo? Eu tenho que te cutucar. Foi uma bela partida. Jogou mais ou menos. Tá bom, ganhou o jogo, somou 3 pontos. Eu tô dizendo o seguinte, que o Flamengo não perde o jogo aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Pelo que o Palmeiras vem jogando e pela ascensão do Flamengo, eu acho muito difícil o Palmeiras ganhar o jogo sábado à noite. Aliás, é um pecado esse jogo, hein? 21 horas esconder um jogo desse. Isso é piada, hein? Palmeiras e Flamengo no sábado à noite é piada. Isso é jogo para domingo à tarde, pô. Esse é o jogo para pro dia nobre do futebol, que é domingo à tarde. Mas deixando esse aspecto de lado, eu acho que o Palmeiras pode disputar 12 pontos e ganhar no máximo 2. Eu tô achando que o Palmeiras, se conseguir um empate com o Flamengo, tá bom. Tá bom nada, né? Não tá bom. Mas pela bola que tá jogando, eu não consigo visualizar uma vitória do Palmeiras sábado contra o Flamengo. Não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Independente do local. Se fosse no Maracanã, se fosse, que é aqui em São Paulo, né? Se fosse na Arena do Palmeiras, ou independente do local, eu acho que o Palmeiras não ganha o jogo no sábado. E complica mais ainda a situação do Campeonato Brasileiro. E Piperno, a gente fala aí dos números do jogo, 54% de posse de bola para o Atlético, 46% para o Palmeiras. 27 finalizações do Atlético contra 10 do Palmeiras. Chutes a gol, 5-5. Escanteios, o Atlético também ganhou. Além desses resultados que o Palmeiras começa a ficar devendo no Brasileirão. De 9 pontos, 1 conquistado nos últimos 3 jogos. O Nilson falou aí dessa situação com o Flamengo, já a gente vai falar do Flamengo, vai falar desse duelo, que é o próximo do Brasileirão, a gente tem a Copa do Brasil no meio da semana, o próximo do Brasileirão é Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Agora, você concorda com o Nilson? Ele diz que diante do futebol do Palmeiras, que ele está mostrando, perde pro Flamengo no Allianz Parque. Eu acho meio precipitado, né? Eu acho que o máximo que vai conseguir é empatar, viu, Piperno? É um baita clássico. Seus olhos verdes não vão brilhar. Calma, tá muito cedo. E sobre esses números que o Pilhado passou, eles foram muito inflados também por conta do fato que o Palmeiras ficou com 10 e depois com 9,5, porque o Rony se contundiu e ficou fazendo número em campo. O Rony mal conseguia andar. Ficava lá mancando em campo. Agora,
é o Palmeiras antes e depois da data FIFA. O Palmeiras antes, era o campeão da regularidade e tal, veio da data FIFA, perdeu 2 jogos, assim, parece que, nossa, a casa caiu. Muito cedo para isso. Mas pode ter atrapalhado o Palmeiras a data FIFA? Porque geralmente melhora, mas com a situação do Palmeiras ele perdeu muitos jogadores. O Palmeiras perdeu 5 jogadores, acho que quebrou um pouco o embalo. Contra o Bahia jogou desfalcado. Exatamente, 5 caras, 5 desfalques. E aí eu acho que assim, de fato, o jogo contra o Bahia, que foi um pouco atípico, foi um jogo que o Palmeiras merecia ter perdido, mas enfim, foi incompetente para fazer gol e tal, já falamos bastante disso, e aquilo mudou algumas coisas. Agora, eu acho, até pelo jogo de hoje, você estava falando do Endrick. O Endrick, inclusive, depois do pênalti perdido, em que ele recuou a bola pro goleiro, bateu muito mal, o Endrick fez um gol, depois ele bateu uma bola de primeira que tocou a trave e tal, e vinha jogando bem. Eu acho, já venho defendendo isso há algum tempo, sim, o Palmeiras tem alguns atacantes que estão jogando muito abaixo do que fizeram, que demonstraram em 2020, até 2022. Então, eu começaria com o Endrick para jogar contra o Flamengo, por exemplo. E lá contra o São Paulo também. Primeiro que eu não sei qual vai ser a condição física do Rony. Mas veja, o Endrick, eu acho que ele tá tecnicamente melhor do que o Rony e o Dudu. É difícil falar isso. Contra o São Paulo o Arthur não joga. Contra o São Paulo o Arthur não joga jogar na também. Copa do Brasil. Exato. Então, eu acho que é um motivo a mais para ele começar com o Endrick. Ele está hesitando isso em alguns jogos difíceis e eu acho que já está passando da hora. No Campeonato Brasileiro, entrando só de vez em quando, o Endrick já tem 4 gols. O Dudu e o Rony, por exemplo, tem 2 cada um. O Dudu fez 2 gols em 2023. Veja, não estou falando que não serve mais, não é nada disso, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que dá para pensar nesse momento num revezamento entre eles, com o Rony jogando mais tempo do que de fato tem entrado. Agora, a gente vai falar ainda da situação do Corinthians. A gente vai falar da situação do Corinthians também. O Corinthians fica em situação delicada, perdeu em casa. O Goiás ainda vai jogar, pode passar o Corinthians. A gente tem aí uma situação bem delicada. O Cuiabá também vai jogar, pode passar o Corinthians e o Corinthians pode até entrar na zona do rebaixamento, hein? O Corinthians pode terminar essa rodada na zona do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso, Flávio Prado já. Desculpe, cara. Pô, como é ridículo. Quer acabar com o meu pegar no pé do Corinthians? A gente quer acabar com o meu fim de semana. A gente tem poderoso timão. A gente tem essa situação do Corinthians, tem a situação do Flamengo que vem numa crescente depois daquele papelão contra o Red Bull Bragantino. Mas antes, ô Piperno, você que odeia tanto, quando a torcida se manifesta contra a atual diretoria do Palmeiras, teve manifestação de novo, Flavinho, também quero saber de você, porque foi na última quinta-feira. E já se escutam gritos de novo, né? Qual a explicação? Saiu Danilo, chegou o avião. E aí tem, ô Lelê, ô Lalá, o avião vem aí, o bicho vai pegar. Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação. É uma torcida do Palmeiras. Você fica meio revoltado quando vê a torcida protestando pela fase. Bando de imbecis, tá faltando dinheirinho pro carnaval ou tá faltando convite pra pegar uma carona nesse avião? Que loucura! Que é isso? Que revolta, irmão! Não tenho paciência pra esse bando, não. Discorda, então. Não tem justificativa nenhuma. Tá faltando din-din pro carnaval. Mas peraí, o avião não é do Palmeiras, pô. O Palmeiras não botou um tostão pelo avião. É lógico. Mas que coisa de louco isso. Bando de imbecil. A mulher abriu contratação, esse é o negócio. Sim, mas a mulher abriu uma empresa, dinheiro dela. Comprou um avião com o dinheiro dela e a torcida tá reclamando de coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela compra o que ela quer com o dinheiro dela. Agora a torcida tá reclamando de não contratação. Ah, para com isso, vai. Isso é conversa mole. Isso é ridículo. Isso é o Palmeiras, hein? Isso é o Palmeiras tá ganhando tudo, hein? Isso é o Palmeiras tá ganhando tudo, hein? É o tipo da expressão absolutamente inadmissível do torcedor. Não tem lógica, não tem sentido. A gente fala que não tem lógica, mas também teve manifestação recentemente no Flamengo. E o Flamengo também tá ganhando, né? O Flamengo ganhou. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganhou 2 Libertadores, Palmeiras 2 Libertadores. Estou falando nos últimos anos. Flamengo ganhou 2 brasileiros, Palmeiras 1 brasileiro. Flamengo ganhou Copa do Brasil, Palmeiras 1 Copa do Brasil. Aí você tem campeonatos estaduais, Recopa, Supercopa, estão ganhando tudo. Realmente, Flávio, não tem motivo, Bruno também,
para as torcidas se manifestarem? Porque o Flamengo recentemente manifestou também. Não é só a torcida do Palmeiras, não. A torcida do Flamengo recentemente fez manifestação, foi em porta lá de CT, xingou, colocou faixa. Realmente essas torcidas não podem cobrar diante da fase que vivem os clubes? Eu não considero torcida uniformizada torcida. Eu nunca vi torcida do Corinthians manifestar, do Palmeiras, do São Paulo, porque normalmente os torcedores, esses torcedores que vão no estádio, que pagam ingresso e tal, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer e tal. As torcidas uniformizadas, as torcidas uniformizadas, elas são partidos políticos que querem tirar benefício dos clubes. Elas exploram os clubes, elas usam as marcas dos clubes com a condescendência dos clubes. Então, eu não considero esses bandos como torcidas do clube. Então, as torcidas não se manifestaram. Os bandos se manifestaram por interesses próprios, já que eles têm interesses deles, não do clube. Todas essas torcidas têm interesse, esquema deles. Eles vendem roupa deles, usando o símbolo do clube, eles gritam o nome deles nos estádios. Não são torcidas. Mas muitas vezes os clubes usam elas também para serem eleitos, diretoria. Isso. Usa mesmo. O Corinthians, por exemplo, a possibilidade dessa torcida que se manifestou hoje ter algum esquema com oposição é enorme, como já teve na situação. Os caras, eles são partidos políticos e vão de acordo com a maré. Tem partido político, né, na vida real que vai de acordo com o interesse, com o que leva daqui, o que leva de lá e tal. Eu considero esses grupos como são partidos políticos dentro dos clubes, que são políticos, infelizmente, e eles vão fazer esquema para poder ganhar alguma coisa, para ter alguma vantagem e tal. Não são torcidas. Então a torcida do Palmeiras está muito feliz com o time, está muito feliz com a Leila. A torcida do Flamengo, por certo, está muito feliz com a administração do Flamengo. Eu tenho restrições, né? Eles devem ter, porque ganhou tudo que você falou. Torcedor. Sim. Eles são torcedor, o cara que trabalha, o cara que paga ingresso, o cara faz tudo normal. Quem se manifesta são os partidos políticos que usam o nome dos clubes e se autodenominam como torcedores. Eles não são. Eles são caras de esquema que querem ganhar dinheiro em cima dos clubes. É isso.